Meus irmãos, eu quero compartilhar então com vocês aí a palavra do Senhor. Nessa noite, eu quero convidar vocês a abrirem aí comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos, capítulo 16. Abra aí comigo, Atos, capítulo 16. Quero ler com vocês aí a partir do versículo 11. Estamos aí então nessa sequência, de mensagens, dessa vez falando sobre o Espírito Santo. Semana passada falamos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E hoje nós vamos falar aqui do Espírito Santo, o convencedor. Atos capítulo 16, versículo 11 até o 15. Está escrito assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, ou que temia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém. Vamos orar. Fecha aí os seus olhos comigo. Vamos falar com Deus mais uma vez aqui nessa noite. Senhor, mais uma vez nós queremos começar essa oração com agradecimento, porque o nosso coração é grato a Ti. Se a gente pode estar aqui nessa noite, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor nos deu essa dádiva, essa bênção, essa graça. E por isso, Pai, nós Te agradecemos. Muito obrigado. Também, meu Deus, queremos Te apresentar a palavra que foi lida. Te apresentamos as nossas vidas. Sabemos que Tu és o Deus que tem toda a sabedoria, o Criador de toda a sabedoria. E, Senhor, nessa noite, vem aqui instruindo a cada um de nós, para que a gente possa aprender mais e cada vez mais da Tua palavra, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Essa é a nossa oração, Pai, e nós assim Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu já adiantei para os irmãos, então, nessa noite, a gente segue aqui para a nossa segunda mensagem já dessa série. Vamos falar aqui sobre o Espírito Santo, o convencedor. A passagem que a gente leu, ela começa contando que o apóstolo Paulo, juntamente aqui com a sua comitiva, estavam fazendo uma viagem missionária. A gente sabe que eles passavam por vários lugares, E nessa ocasião aqui eles passaram por algumas cidades, mas pararam alguns dias na região de Filipos, na cidade de Filipos. Não sabemos quantos dias, mas ele ficou algum tempo por lá. Filipos foi onde mais para frente ele foi preso, Depois de, inclusive, orar pela libertação de uma moça que trabalhava lá com adivinhação. Mas essa cidade, ela é importante aqui para a gente, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente saiba que muitas pessoas que faziam parte aqui do Império Romano e que viviam em Filipos, experimentaram, aquelas expulsões que um imperador chegou a fazer numa outra ocasião, por conta das perturbações dos judeus. Muitos judeus saíram aqui dessas regiões, inclusive de Filipos. Por que isso aconteceu? Os judeus
Eles tinham liberdade religiosa, gente. Eles podiam simplesmente cultuar Deus a hora que quisessem. Isso nos dias de Jesus, né? Dali para frente eles podiam. Eles tinham um monte de benefício com relação à religião, com relação às leis da religião deles também, né? Que é um negócio lá que o Império Romano chamava de Pax Romana, né? A paz romana. E os judeus podiam fazer tudo tranquilamente. Não precisava ficar pedindo a bênção do Império Romano. Não precisava ficar pedindo alguma autorização para o imperador ou para as demais autoridades que estavam debaixo dele. Tinha liberdade. Você vai lembrar comigo, por exemplo, que naquele dia que aquela mulher foi pega em adultério flagrante, eles não levaram essa causa para o Império Romano. A lei dos judeus dizia: quem é pego em adultério flagrante, né, na verdade as duas pessoas deveriam ser mortas por apedrejamento, né? Então isso acontecia, na verdade, uma pena de morte. Eles não precisavam então ficar recorrendo às autoridades. Tinham essa liberdade. Só, irmãos, que depois da ressurreição de Cristo, a coisa mudou. Porque os judeus começaram a perturbar bastante as autoridades romanas. Então, muitas vezes eles iam lá e ficavam pedindo alguma coisa, tentando impedir o avanço do cristianismo. Os cristãos começaram a ser confundidos com uma seita judaica. Né? Você vai lembrar comigo aqui nos dias de Jesus, a gente ouve muito, a gente lê bastante aqui sobre os fariseus, sobre os saduceus, um pouco bem menos, né? A respeito dos zelotes. Mas tem uma outra seita judaica também que não aparece aqui na Bíblia, que são os essênios. Eram grupos dentro da religião do judaísmo. E os cristãos começam a ser confundidos com uma seita judaica. Porque os cristãos, gente, eles continuam frequentando o templo. A gente tem lá em Atos 3 mesmo, né? Pedro e João indo para o templo. Eles continuam ainda no início guardando o sábado. Eles continuam com a prática de jejuar 2 vezes por semana. Eles fazem um monte de coisa que os judeus fazem. Então, quem não entende da religião deles ali, olha para aqueles crentes, para aqueles cristãos, pensam que eles fazem parte de uma nova seita judaica. Vocês vão lembrar que no livro de Atos, os cristãos, eles são chamados de seita do caminho, seita dos nazarenos. E os judeus ficam furiosos com isso. Eles não querem que os cristãos tenham a mesma liberdade religiosa que os judeus têm. Então, com essa coisa de ficar incomodando o Império Romano, muitas vezes, aconteceu ali do imperador emitir um decreto e falou: vai todo mundo embora daqui. E expulsou os judeus. Muitos judeus foram embora. Isso acontece aqui também na região de Filipos. Filipos é uma cidade romana. Filipos é uma cidade não só que está dentro do Império Romano, mas que a maioria dos seus moradores são romanos. Então muitos judeus saem daqui. Quando Paulo chega nessa cidade, o que acontece aqui? Naturalmente, nas viagens missionárias de Paulo, ele procura uma sinagoga. A gente não sabe se tem alguma sinagoga em operação, em exercício aqui funcionando. Era normal, né, nessas cidades terem sinagogas. Mas Paulo não vai numa sinagoga. Ele procura um lugar que, pelo que a gente entende, era um local assim que se tornou, digamos, uma espécie de local tradicional de oração sabatina. Alguns judeus se reuniam lá. Ou os judeus foram expulsos e não sobrou muita gente para frequentar a sinagoga, ou de repente não tinha sinagoga mesmo, né? E aí, com um pouco de judeus que sobrou, alguns deles se reuniam de repente aqui no sábado, nessa região aqui na beira do rio. Pois bem, Paulo chega nessa região, à beira do rio, e encontra um grupo de pessoas ali para essa oração sabatina, para essa oração de dia de sábado. E o que ele faz? Como ele fazia em todas as suas viagens missionárias, ele prega o Evangelho. Quando ele começa a anunciar o Evangelho, tem um grupo de mulheres ali, e dentre elas se destaca uma, que é mencionada inclusive por nome, né? Que é a moça chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher que naquele tempo, obviamente, tinha uma condição financeira melhor do que muitas outras mulheres, tinha uma certa independência. Mas ela está ali prestando atenção no que Paulo está dizendo. Ela está ali atenta ao que está acontecendo. O texto diz aqui para a gente que, na medida que Paulo pregava, Deus abriu o coração dela para ela entender. E aí eu quero meditar com vocês um pouco nessa noite sobre essa obra do Espírito Santo. A gente viu semana passada que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas quais são as principais obras do Espírito Santo no Novo Testamento? A primeira obra importante é essa obra ligada à salvação. O Espírito Santo é aquele quem convence, depois nós vamos falar disso melhor, mas ele usa, em primeiro momento, pessoas
para pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele usa indivíduos. A instrumentalidade que a gente vê nas pessoas, na verdade, não é da pessoa, é do Espírito Santo. A gente pode ter alguém muito inteligente, a gente pode ter alguém até mesmo sem muito, digamos, conhecimento desse mundo, sem informação, sem diploma, sem nada. Mas se o Espírito Santo usa, gente, faz diferença. Essa é a questão. Então a primeira coisa que eu quero olhar com vocês é a importância em relação ao Espírito Santo e a pregação. Quando Paulo está pregando aqui, não é simplesmente a voz de Paulo que está saindo, né? Nós temos ali a ação do Espírito Santo por meio de Paulo. João capítulo 15, se você quiser, deixa marcado aí em Atos 15, porque a gente vai voltar, Atos 16, que a gente vai voltar depois, né? Mas João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 26 e também o 27, está escrito assim: mas quando vier o Consolador, claro, aqui ele está falando do Espírito Santo, né? Então, quando vier o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai testificar de mim, vai testificar de Jesus. E aí o versículo 27 diz assim: e vós também testificareis, porque vocês estavam comigo desde o princípio. Mas como que esses homens testificariam, dariam testemunho, pregariam, anunciariam? Como que eles fariam isso? Por meio do Espírito Santo, irmãos. Nós temos uma promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, em que Jesus disse ali para os seus discípulos, né? E aqui não são só os apóstolos. A gente pode pegar esse texto aqui de João 15 e se confundir, pensar que essa promessa era só para os apóstolos, mas não, essa promessa é para toda a cristandade, para todo crente, para todo discípulo de Jesus. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse ali para os seus discípulos assim: olha, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A gente só consegue anunciar o Evangelho, a gente só consegue anunciar as boas novas, né, de Cristo, porque o Espírito Santo, ele está direcionando a nossa vida. Sem ele seria impossível. A gente pode ter a inteligência maior desse mundo, gente. Paulo era um homem muito inteligente, muito estudado. Muita gente acredita que se fosse hoje em dia, ele teria aí um pós-doutorado, né, uma pessoa super estudada. Mas olha, se não tiver a ação do Espírito, não adianta. Um dia Paulo estava pregando lá para uma autoridade, o homem ouviu a palavra e falou assim: olha, Paulo, tudo que você falou aí foi interessante, você quase me convenceu a me tornar um cristão. Então entenda, não é pela habilidade da oratória, porque a pessoa fala bonito, porque a pessoa fala difícil, é porque o Espírito Santo está agindo na pregação. Às vezes tem pessoas que pensam: mas eu não consigo pregar, eu não consigo falar para ninguém, eu tenho dificuldade de falar em público. Não se preocupa com isso não. O que você tem que ter é fé e confiança, e se permitir ser usado pelo Espírito Santo para que ele use a tua vida, para que ele fale por meio de você, para que ele fale através de você, e assim a coisa vai funcionar. Eu lembro, irmãos, bem na minha conversão, na época que eu entreguei minha vida para Jesus, eu frequentava, minha família estava frequentando já uma igreja da Assembleia de Deus. Eu fui o último da minha família a ir para lá. Já tinha mais de um ano que a minha família inteira estava indo. E nessa época, se fosse olhar do ponto de vista natural, eu jamais pisaria numa igreja. Nessa época eu era do hip hop, andava com as calças todas caindo e grandona, né? Falava um monte de gíria, não sei se dá para me imaginar assim hoje. Mas aí um dia, meu pai desempregado, eu desempregado, falei: eu vou lá na igreja para passar o tempo. Tinha brigado com a namorada, falei: vou lá para passar o tempo. Cheguei lá no culto, quem é que estava pregando? Um senhor analfabeto, gente, literalmente analfabeto. Mas ele ouvia muito a Escritura. E ele pedia, né, para alguém ler o texto bíblico para ele. Ele não era o pastor titular da igreja, era um auxiliar. Mas o homem, quando pregava, o Espírito Santo usava ele. Aí eu gostei, fui naquele dia, gostei. Ou seja, não foi aquela pessoa inteligente, não foi aquela pessoa com um monte de diploma pendurado na parede. Não, um homem muito simples, humilde,
Mas quando abriu a boca para pregar o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, foi comunicado na minha vida, foi tocado na minha vida, mudou a minha mente, mudou o meu jeito de ser. E assim tem acontecido com tanta gente. Então você não precisa ficar com medo de dizer, não, eu não sei falar, eu não consigo falar. Não se preocupe. O que você tem que fazer é realmente se deixar ser usado pelo Espírito Santo, ou usada por Ele, para que Ele fale por meio de você. E Ele prometeu, vocês vão receber o Espírito Santo quando descer sobre vocês, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A pregação, então, ela depende do Espírito Santo. O Espírito Santo está usando Paulo aqui em Filipos. E o que o Espírito Santo faz, irmãos? O Espírito Santo, ele é o agente do convencimento. Ele é aquele que tira as escamas dos nossos olhos. Quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2, Colossenses 2, isso aqui está falando lá de Gênesis, né? Quando eles comeram lá do fruto que não podia comer e morreram, né? Morreram espiritualmente num primeiro momento. Isso está querendo dizer o quê? Que a pessoa perdeu a capacidade espiritual, ela ficou afastada de Deus. A parte da imagem de Deus que tem ali, digamos, essa habilidade de entender as coisas espirituais, foi perdida, gente. Então, quando Deus usa alguém para ir levar o Evangelho, o que o Espírito Santo faz nessa palavra? O Espírito Santo, ele leva o convencimento. Ele abre os olhos dessa pessoa que está morta. Ele vai trazer a vivificação. Ele vai trazer a iluminação. Ele vai fazer com que a pessoa consiga, dali para frente, entender realmente aquilo que é o Evangelho. Olha que interessante, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 3 e também no versículo 4. Versículo 3 primeiro diz assim, que se o nosso Evangelho está encoberto, para os que perecem é que está encoberto. E na sequência, Paulo explica porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então o Evangelho está encoberto, está tampado, está sendo difícil de entender para quem? Para aquelas pessoas que estão na incredulidade, que não nasceram de novo, que não receberam essa iluminação do Espírito. Mas você vai para 1 Coríntios também, capítulo 4, verso de número 1. E lá Paulo já fala diferente. Lá Paulo já começa dizendo, olha, que os homens considerem vocês ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Olha que lindo isso, gente. Se por um lado o Evangelho está encoberto para quem está perecendo, por outro lado, para você que está com a sua vida no altar, que está com a sua vida em Cristo, você na verdade deve manejar esses mistérios de Deus. Você deve ser um despenseiro do mistério de Deus. O que é ser um despenseiro? Aqui nós temos a dispensa, o estoque dos mistérios de Deus, é a palavra. A dispensa está aqui. O que o dispenseiro faz? O dispenseiro vai na dispensa, pega o conteúdo, né, vai na despensa e dispensa ele, entrega para a pessoa que está na frente dele. É isso que nós fazemos, esse é o nosso dever. É isso que Paulo está fazendo aqui em Atos 16. Ele está indo lá na despensa, ele está indo lá no estoque, está retirando do conteúdo do estoque e entregando para aquelas mulheres que estavam ouvindo a palavra de Deus. E o Espírito Santo estava usando ele. Despenseiro nada mais é do que hoje em dia, né, tem um cargo aí que muitas empresas têm, que é almoxarife, né? O que é o almoxarife? É um controlador de estoque. E é isso, gente. Despenseiro é isso aqui, alguém que cuida desse estoque, que manipula esse estoque, manuseia esse estoque, que no momento necessário, no momento oportuno, retira uma parte aqui desse estoque e compartilha. E o Espírito Santo é esse alguém que quer iluminar aquela pessoa para quem você está levando essa mensagem, que quer iluminar a mente daquela pessoa para que ela entenda, para que o Evangelho não fique mais encoberto para ela, mas para que ela entenda a mensagem da cruz e para que ela entenda também quem ela é. Se a gente olhar para a Escritura, nós temos aí João, capítulo 16, versículo 8, né? Jesus dizendo assim, quando ele vier, o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e
e do juízo. Então, quando você apresenta o Evangelho, quando você apresenta a palavra de Deus, o que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer convencer aquele ouvinte, aquela pessoa do outro lado, a respeito dessas coisas. E por isso eu disse para vocês que Deus mostra tanto a mensagem da cruz, como também mostra quem a pessoa é. Porque hoje, gente, você vai conversar com as pessoas, muita gente acha que é muito justa. Muita gente acha que merece ir para o céu. Mas ninguém merece ir para o céu. Absolutamente ninguém. Uma vez eu estava dando um estudo de discipulado para uma família, e eu me lembro como se fosse ontem, né? A gente conversando sobre salvação. A lição lá do discipulado falava disso. E eu comecei a mostrar para a pessoa diversas maneiras que nós humanos, né, pecamos. Podemos pecar desobedecendo os mandamentos dos preceitos de Deus, por exemplo. Você pega lá os 10 mandamentos, né? Não furtarás, não darás falso testemunho, etc. Temos alguns mandamentos ali, né? 10 ao todo, mas são 10 dentre mais de 600 da lei de Moisés aqui no Antigo Testamento. Mais de 600. Então a gente pode desobedecer a lei, podemos pecar desobedecendo a vontade desses preceitos que Deus tem para nós. Podemos pecar, gente, falando coisa que não convém. E Jesus diz que a gente vai prestar conta de cada palavra frívola que sair da nossa boca. O que é uma palavra frívola? É aquela palavra que você jogou fora, que não tem valor, que não tem necessidade de ser dita. Sabe, é aquele momento que a pessoa debocha do outro, faz uma acusação, faz um julgamento, conta uma mentira. Nós vamos prestar conta de cada palavra que sair da boca da gente, né? Mesmo as mais insignificantes, né? Seria a ideia ali de cada palavra frívola. Podemos pecar por sentimento, gente. Terceira forma, né? Quantas vezes a gente guarda mágoa, guarda rancor, guarda ira, ou às vezes tem inveja, tem sentimentos que não são puros, que não são de Deus. E o que acontece? Podemos pecar assim também. Podemos pecar por omissão, deixando de fazer algo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Poderíamos fazer e não fazemos. Tiago diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Mateus capítulo 25 tem lá a ovelha, a parábola das ovelhas e bodes. Um dia Jesus vai aparecer dizendo: olha, apartai-vos de mim, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, estive forasteiro, vocês não me abrigaram, estive preso, não me visitaram, etc, etc. A omissão também é outra forma de pecarmos. Mas podemos pecar aqui também, né? Na mente. Na nossa mente passa muita coisa por dia, gente. A mente humana, ela passa de 140 mil a 180 mil pensamentos por dia. Por dia. E se você tiver ali 3 pensamentos pecaminosos, impuros num dia, isso vai dar mais de 1000 pecados em um ano. Então, quando eu estava explicando isso lá, a pessoa gritou assim, na cozinha dela, né? Então, quem pode ser salvo? Eu disse, realmente ninguém pode se salvar, né? É uma obra da graça de Deus. Mas é isso que o Espírito Santo faz, ele mostra quem nós somos. Porque as pessoas têm pensado hoje em dia que elas são muito boas. Eu mereço ir para o céu, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou eu também não faço, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não me drogo. Mas são tantas coisas que a gente deixa a desejar, que se não for pela graça divina, quem é que vai entrar lá no reino de Deus? No reino celeste? Ninguém. O Espírito Santo então se encarrega de trazer esse convencimento. O Espírito Santo, ele mostra a nossa realidade, ele mostra quem nós somos. Ele reflete a gente como um espelho. Ele mostra para a gente nesse momento a nossa falha, a nossa debilidade, a nossa carência, a nossa necessidade urgente de se entregar a Cristo. E aí a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tristeza de Deus que é essa, gente? Tem 2 tristezas, né? Uma tristeza de Deus e uma tristeza do mundo. A tristeza de Deus opera no indivíduo arrependimento. Então, quando você leva a mensagem do Evangelho e a pessoa entende a palavra de Deus, é tocada pelo Espírito Santo, é iluminada pelo Espírito Santo, ela produz arrependimento,
essa tristeza de Deus produz arrependimento. Tristeza ali é uma dor. A palavra grega ali tem o significado de uma dor profunda. Você vai lá para o sermão de Pedro em Atos capítulo 2, gente. Ele prega e o pessoal, quando ouve aquele sermão e entende que eles na verdade falharam e levaram Cristo para a crucificação, eles se compungem no coração, se entristecem no seu coração e perguntam: o que é que nós podemos fazer? Essa tristeza que é usada aqui é uma tristeza profunda, uma dor realmente muito forte. Mas diz aqui que essa tristeza de Deus leva para o quê? Para o arrependimento. E a palavra arrependimento ali, gente, significa mudança de mente. É aquela coisa, você tinha uma mentalidade, você acreditava de uma maneira, né? Eu pensava que era assim. Ninguém mexia na minha mente, até que o Espírito Santo me convenceu. Aí o que aconteceu com a minha mentalidade, com o meu pensamento? Foi quebrado. E eu comecei a pensar de outra maneira. Aí isso significa arrependimento. Vocês já devem ter ouvido, né, a palavra metanoia, né? Muita gente fala dela. Metanoia é a palavra que aparece aqui para arrependimento, a palavra grega. Eu lembro uma vez lá o pessoal no Rio de Janeiro, nas entrevistas, né, dos candidatos ao pastorado. Primeira entrevista que eu fiz lá no meu distrito, né, eu fiquei muito nervoso. Estava muito nervoso, suei muito assim, né. Lá já é muito quente, Rio de Janeiro já é muito quente. Eu estava em Mesquita, de terno. Nosso pastor exigia que a gente fosse assim. Eu fui de terno, naquele calor de 40 e poucos graus, gente. Mas eu suei minha camisa toda. Quando eu sentei lá diante dos outros pastores que iam entrevistar, fazer um monte de pergunta, né? Pergunta da vida da gente, pergunta da Bíblia, pergunta teológica, né? Aí que eu suei mais ainda. Se eu fizesse assim na minha camisa, escorria suor, né? Mas aí eu lembro, né? O pessoal brincava tanto com isso. Teve um candidato lá que ficou, né, um outro irmão, né, que estava estudando, estava no seminário, estava tão nervoso, que aí perguntaram assim para ele, né, qual que é a palavra grega aí para mudança de mente? Ele, ao invés dele falar metanoia, ele falou paranoia. Tão nervoso que ele estava, né? Mas não é, metanoia, arrependimento, mudança de mente. Você está com a mente fixa de uma maneira. O que o Espírito Santo vem e faz? Lá no livro de Jeremias diz que a palavra de Deus ela é como uma marreta que esmiuça a pedra, né? Então o que ele faz? Ele esmiuça esse pensamento fixo, rígido, preso, desmonta ele, quebra, faz em pedacinhos e faz a gente enxergar de outra maneira, gente. É assim que funciona. Agora, tem uma outra coisa que não é um arrependimento de verdade. É o que Paulo está chamando aqui de tristeza do mundo. A tristeza do mundo é o que Judas sentiu. Lembra quando Judas traiu Jesus? Deu a localização dele, né? Aí combinou com o pessoal, olha, eu vou beijar uma pessoa lá, vou cumprimentar uma pessoa com um beijo. Essa pessoa que eu beijar é Jesus, vocês podem ir lá e prender ele. E vendeu Jesus por algumas moedas, gente. Quando a ficha caiu do que Judas fez, pegou lá o dinheiro de volta, voltou lá na presença do sumo sacerdote, falou, fiz uma bobagem muito grande, né? Mas não tinha como voltar muito atrás, então ele pegou as moedas, devolveu, chorou. Se você conversasse com ele, você ia pensar que ele estava arrependido. Ele não estava arrependido, ele estava com remorso. Tanto que depois o que ele fez? Foi lá e se suicidou. Então há uma diferença, gente, entre um arrependimento verdadeiro e um remorso. Tem muita gente que às vezes você leva o evangelho e a pessoa, é verdade, eu preciso mudar e tal. Ou a pessoa faz alguma coisa errada, Senhor, quero te pedir perdão, mas ela não está arrependida, está com remorso. Depois ela volta a fazer tudo de novo. Porque o arrependido mudou a mente. O arrependido já não pensa mais daquele jeito. A mente dele agora está para o outro lado. Mas tem gente que não se arrepende. Quem não se arrepende, segundo aos Coríntios também, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Ou seja, para aqueles que se perdem, o perfume de Cristo, ele é na verdade um cheiro ruim, um cheiro de morte. A pessoa não aceita, não se arrepende, vai prosseguir naquela vida, né? Mas para quem se entrega ao Senhor, gente, para quem se rende ao senhorio de Cristo, esse perfume vem de uma forma muito agradável, vem como um aroma suave, vem como uma coisa transformadora. O que acontece aqui em Atos 16?
A gente viu aqui que para pregar, o Espírito Santo tem que agir. Paulo já havia falado, né, numa outra ocasião, olha, eu levei a palavra para vocês, mas não foi com sabedoria humana, não foi com persuasão humana, não foi com poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele falou isso numa outra ocasião. E aqui é o que está acontecendo, ele está levando essa palavra pelo poder do Espírito Santo. Na medida que ele prega essa palavra, lá em Atos capítulo 16, que a gente leu, nós temos aí uma parte muito interessante, versículo 14, dizendo que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, ela não era serva de Deus, tem umas traduções nossas que está aí como servia, né? Mas é porque ela fazia parte dos judeus, mas ela era uma mulher temente, mas ainda não servia ao Senhor, tá? E o que ela faz? O que acontece aqui? O Senhor lhe abria o coração para que ela entendesse. É parte dessa obra da graça de Deus, de abrir o coração, de iluminar. Deus não crê por nós, né, gente? Deus não vai simplesmente chegar lá, já escolhi esse aqui para ser salvo, vou colocar no coração dele aqui arrependimento e fé, pronto, salvei ele. Não. Deus vem e convence o ser humano do pecado, justiça e juízo, como a gente viu em João 16. Mas a pessoa responde com arrependimento e fé. Só que ela, sem essa obra da graça de Deus, ela está morta nos delitos e pecados, não consegue entender isso. O evangelho está encoberto para ela, como a gente viu em 2 Coríntios 4. Mas quando a graça a alcança, faz isso, abre o coração para que a pessoa entenda, ilumina a mente para que a pessoa entenda. Na linguagem teológica, lá a gente fala que Deus liberta o arbítrio para a pessoa entender e tomar a decisão. O que a pessoa faz aqui agora? Ela se decide, ou positivamente ou negativamente. Ou ela se rende a Jesus, ou ela rejeita Jesus. Gente, é um mistério, não dá para entender por que algumas pessoas rejeitam Jesus, mas rejeitam. A graça pode ser resistida, infelizmente. Jesus, uma vez, ele estava lá olhando para o povo de Israel, né? Ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. E Jesus estava ali com eles, gente, fazendo milagre, curando, libertando, fazendo tanta coisa. E eles não quiseram, rejeitaram a graça. Estevão, diácono da igreja primitiva, né, está lá pregando para um monte de gente. E de repente o pessoal começa a ficar zangado com ele enquanto ele está pregando. E no meio da mensagem ele fala: vocês aí, ó, têm o coração duro. Vocês e os seus pais têm resistido ao Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo convencendo, tem gente que ainda endurece o coração e não quer. Eu não me esqueço, uma vez que eu estava voltando do trabalho, né? Trabalhava num projeto da prefeitura nessa época, era bem mais jovem. Aí tinha um projeto que ligava educação e esportes. Como eu joguei basquete na minha juventude, né? Aí a prefeitura me convidou para dar aula de basquete para a criançada carente lá da cidade. E eu sempre levava a minha Bíblia para lá, porque na hora do almoço eu aproveitava para ler a Bíblia. Ou numa outra hora vaga eu tirava a minha Bíblia e ficava lendo, né? Estava marcando lá, anotando tudo. E aí, um dia depois do trabalho, eu estou voltando para casa, já de noite, assim, escureceu. Encontrei um rapaz, vizinho, que fazia parte de uma religião de matriz africana, né? Encontrei com ele, comecei. Falei, é agora que eu vou pregar, vou aproveitar a oportunidade de pregar para esse rapaz. Comecei a pregar para ele. Primeiro eu comecei a ouvir alguma coisa, né? Fui puxando assunto. Quando a gente parou em frente à casa dele, falei, então, eu posso falar umas coisas agora também? Pode. Peguei minha Bíblia. Eu abria, né, algumas passagens e pedia, lê esse texto aqui, ele lia. Falei, lê esse outro texto aqui, ele lia. Lê mais esse outro texto aqui, ele lia. Quando a gente subiu a rua em direção à casa dele, né? Ele estava conversando até meio num gingado, assim, estava muito, muito esquisito até. Quando a gente parou lá e ele começou a ler a Bíblia, ele ficou normal. Com o olho arregalado, assustado. Ele lia cada passagem da Bíblia e se assustava. Eu fui embora para casa depois, naquela noite, tão feliz que eu pensei, né, comigo. Glória a Deus. Essa pessoa hoje entendeu a palavra de Deus. Entendeu a palavra do Senhor. Tomara que ela se renda a Jesus. Puxa vida,
No outro dia ela voltou a fazer tudo que ela fazia antes e largou para lá tudo que ela aprendeu naquela noite. Lamentável, é um mistério. Tem gente que ouve a mensagem, entende a mensagem, é convencido pela mensagem, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas ainda assim rejeita, gente. É um mistério. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso, essa moça se rendeu ao senhorio de Cristo. E quando ela se rende a Jesus, a gente sabe pelas Escrituras, né? Que o Espírito Santo, o que ele faz no indivíduo? Ele regenera essa pessoa. Ele faz aquilo que Jesus... Regeneração é um termo que Paulo usa lá em Tito. Mas Jesus já chama de novo nascimento, né? Em João 3. O apóstolo João, ele fala daquele que é nascido de Deus. Paulo fala que alguém se torna nova criação também, né? Outro termo. É tudo a mesma coisa. Então, quando a pessoa entende, é convencida e se rende ao senhorio de Cristo, o que acontece? Deus opera, o Espírito Santo opera esse novo nascimento, regenera essa pessoa, torna ela uma nova criação. É o que aconteceu aqui com essa mulher, com Lídia. E quando ela entende isso, gente, aí a gente agora vai para os efeitos, né, dessa salvação operada pelo Espírito Santo de Deus. Quais são os efeitos? A gente encontra algumas pistas aqui no texto. Versículo de número 15 aí, ó. Depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Quando o Espírito Santo entra no coração da gente, ele muda tudo, gente. Ele muda completamente. Primeira coisa que acontece aqui é o que? Ela ouve a mensagem, entende a mensagem, já fazia parte do povo judeu, mas não era cristã. É por isso que ela não servia a Cristo ainda, né? Mas agora não, agora ela quer ser serva de Cristo. Qual é a primeira coisa que pulsa no coração dela? Quer ser batizada. E ela vai lá e é batizada. Ela e toda a sua casa, ela e toda a sua família. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, diz pra gente, tanto ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. É uma coisa natural, né? Na medida que eu entendo o evangelho, que eu amo a Jesus, que ele entra na minha vida, pulsa no meu coração esse desejo. Pulsa. Eu lembro, quando eu fui batizado, né? Hoje é minha esposa, mas na época a gente namorava. E a minha namorada estava meio em dúvida ainda se batizava ou não. E eu, gente, coração pulsando, eu falei: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu acordava pensando em Jesus. Eu acordava, sabe, pensando: vou ter que fazer alguma coisa na obra de Deus. Apaixonado por Jesus. Quando foi avisado na igreja que ia ter batismo, eu falei: eu quero batizar. Aí minha namorada, né, hoje minha esposa: mas eu não quero batizar agora não. Ficou até meio zangada comigo na época, porque eu não esperei ela, né? Ela queria que eu esperasse. Quando ela decidisse batizar, aí sim a gente batizava junto. Mas tinha jeito, a gente pulsava aqui dentro, é um desejo, é uma consequência. Ela batizou. O batismo, ele tem um significado público, né? Da gente dizer para o mundo, para todo mundo, né? Uma confissão pública da nossa fé. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu quero andar com Ele, eu quero morrer com Ele, eu quero ficar com Ele para sempre. É um testemunho público. Na verdade, o batismo, ele é só um testemunho, uma confirmação externa de uma graça interna. Aconteceu aqui dentro primeiro. Perceba que é o que acontece com Lídia. Primeiro acontece aqui dentro, primeiro ela nasce de novo, primeiro pulsa aqui dentro a alegria da salvação. No segundo momento ela quer mostrar isso para o mundo. É o caminho natural. Outra coisa que a gente percebe aqui, né? Está implícito no texto, não é uma coisa que está escrita diretamente, mas nós podemos já identificar essa ideia da alegria, porque faz parte desse processo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, vem uma alegria indizível. Indizível. Nós temos um texto do Antigo Testamento, não é a mesma noção, né, aqui do Novo, mas ela dá uma pista para a gente, no Salmo 51, versículo 12, quando Davi, depois que ele comete lá aquele pecado de adultério, né, ele está muito para baixo, mas ele ora ao Senhor nesse Salmo falando, pedindo para que Deus restaure nele, devolva nele a alegria da salvação. É uma alegria indizível, gente. É uma alegria inexplicável. Falei para vocês, minha vida antes de Jesus, como é que era? Era só basquete, hip hop, festa, bagunça. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a alegria mudou completamente. Aí, gente, hoje eu lembro
Dentro de casa era uma situação complicada, briga o tempo todo. Eu já estava 3 anos sem conversar com meu pai, 3 anos e meio sem conversar com um dos meus irmãos. Quando entreguei minha vida para Jesus, primeira coisa que aconteceu, meu pai e meu irmão estavam nesse culto, vieram me abraçar. Aí entrou aquela paz no meu coração, a alegria começou a imperar na nossa casa. Aí o rapaz do hip hop, gente, ouvindo Nelson Ned dentro de casa. Mas como é que eu gostava, tá? Como é que eu gostava? O rapaz do hip hop que só ouvia aquelas batidas pesadas, com letra pesada também. De repente agora vai lá, põe no sonzinho do CD, Nelson Ned para tocar. Oh, glória a Deus, hein? É uma alegria indizível, indescritível, gente. Outra coisa que a gente percebe aqui, a gratidão dessa mulher, né? Se torna grata. Você vê que ela, logo depois que é batizada, ela pede dizendo: se vocês têm julgado que eu sou fiel ao Senhor, entre na minha casa, fica aqui. Ou seja, passa um tempo aqui com a gente, vem tomar um café, né? Fica aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Ou seja, ela está muito grata, porque Paulo e a sua comitiva compartilhou a palavra, tocou no coração dela, trouxe salvação. Então, além da alegria, tem gratidão. O cristão precisa ter gratidão. Gratidão a Deus, gratidão pela obra de Deus, gratidão, né, nas pessoas que Deus usa para nos abençoar. A pior coisa que a gente pode ter na nossa caminhada, gente, é ingratidão. Coisa mais feia, né? Seja grato. Grato a Deus e grato às pessoas que Deus coloca no seu caminho. Mas, por último, nós ainda destacamos aqui a comunhão, né? Como isso era importante naquele mundo antigo. E como que a gente tem perdido isso hoje. Ela fala: entra aqui, gente, fica aqui comigo. Não sei se de repente ela insistiu, passa a noite, dorme aí, passa uma semana, passa alguns dias, né? Mas havia um desejo pela comunhão no corpo de Cristo. Comunhão de estar junto com os irmãos. Comunhão de estar junto com as outras pessoas, de compartilhar, né, testemunhos, de ser edificado, de um abençoar o outro. Isso faz parte. Igreja não é uma pessoa sozinha, igreja é um corpo, né? Jesus, a Bíblia usa essa analogia, né? Paulo usa essa analogia do corpo de Cristo. Nós somos muitos membros nesse corpo. Como é bom, né, gente? Usufruir dessa comunhão, usufruir dessa dádiva, dessa bênção de um irmão conversar com o outro, expor, né, tá junto. Às vezes, de repente, está passando uma aflição, está passando uma provação, comenta, pede oração. Ou compartilha uma alegria: olha, passei na prova, consegui um emprego, consegui aquela bênção. Aí você compartilha, o irmão já se alegra com você também. E pronto, sabe? Isso é comunhão, nós precisamos ter isso. É fácil? Não é fácil não. Porque somos seres humanos. E todo ser humano tem qualidade, mas também tem defeito. Todo ser humano. O ruim é que a gente começa às vezes a olhar mais para os defeitos, né? Isso vai dificultando a nossa comunhão. Mas lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz ali que a igreja, ela perseverava em várias coisas. Na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, mas também na comunhão. Não é fácil perseverar na comunhão. Somos diferentes, temos gostos diferentes, temos ideias diferentes. Às vezes a gente se choca, né? Mas precisamos perseverar nisso daí para a coisa funcionar. Falamos nessa noite do Espírito Santo. Espírito Santo convencedor. E ele não convence a gente só lá atrás, não, gente. Ele continua convencendo a gente em toda a nossa trajetória cristã. Eita, povo teimoso, né? A gente pensa que vai envelhecendo, vai amadurecendo. Não, tem hora que a gente parece criança do mesmo jeito. Toma decisão que não é para tomar, fala coisa que não precisa falar, age de jeito que não precisa agir. Parece que vai voltando a ser criança, né? E ainda bem que tem o Espírito Santo para continuar convencendo a gente. Vai por esse caminho aqui, ó. Faz dessa maneira aqui, ó, que você vai se dar melhor. Louvado seja Deus, porque Ele colocou em nós o Espírito Santo, o convencedor. Baixa a tua cabeça aí comigo. Vamos orar aqui nessa noite. Senhor,
Mais uma vez te rendemos graça, papai. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, coração. Como é bom poder meditar na tua palavra. Tua palavra é viva, pai. Tua palavra é eficaz, tua palavra é poderosa. E Senhor, nessa noite, queremos te apresentar as nossas vidas, mas também esse tema que a gente meditou, que a gente refletiu. Teu Espírito é um Espírito convencedor. Ele ainda continua nos convencendo. Talvez até mesmo de pecado, de justiça, de juízo ainda. Mas nos convence de tantas outras coisas. Meu Deus, que nós possamos nutrir um relacionamento com o Teu Espírito, um relacionamento com o Senhor íntimo, para ouvir a Tua voz, para discernir a Tua vontade, para entender a Tua palavra. E para isso, Senhor, a gente sabe que a gente depende do Teu Espírito Santo. Verdadeiramente a gente depende do Teu Espírito Santo. Senhor, nós terminamos esse culto pedindo, guia-nos em toda a verdade. É isso que o Senhor disse que o Espírito Santo faria, nos guiaria em toda a verdade. Guia-nos em toda a verdade, para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente não seja seduzido por ventos de doutrina, para que a gente não seja seduzido por aquele caminho que parece mais fácil, mas não é o melhor, não é o mais consistente. Para que a gente não seja enganado, ludibriado pelo caminho mais largo, mas que a gente sempre seja lembrado que o caminho estreito é aquele que conduz à salvação. Meu Deus, nos ajuda a viver em comunhão contigo hoje e sempre. Em nome de Jesus. Te pedimos também pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje. Toca no coração deles, Pai. Abençoa essa mensagem, Senhor, que está sendo gravada, né? Que esses irmãos possam ouvir depois, possam ser tocados, possam ser abençoados. E que possam também, meu Pai, em nome de Jesus, nutrir esse relacionamento íntimo com o Teu Espírito. Isso é o que nós te pedimos, meu Deus. Meu Pai, encerramos aqui esse culto público. Mas o nosso culto pessoal continua. Todos os dias, a todo momento. E por isso, ó Deus, a gente pede também aqui para o Senhor. Nos ajuda nessa semana. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Nos guia lá onde a gente estiver, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Na rua, no carro, no trânsito. Nos guia, Senhor. Nos abençoe. Para que possamos cumprir a Tua vontade, Pai. Assim, meu Deus, mais uma vez, então, nós te agradecemos. E encerramos aqui este culto público no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé comigo? Levanta aí a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre. E os irmãos digam comigo, amém e amém. Você pode terminar aplaudindo a Jesus? Glória a Deus.